linhas e colunas, lembrando uma tabela. Pode-se dizer que matrizes são vetores interligados. Assim como nos vetores, as matrizes são compostas de apenas um tipo de dado, não existindo mesclagem. Bom, então, assim como nos vetores, a gente não vai ter uma matriz numérica com dados de tipo caractere. Isso não vai existir. E nem uma matriz de caractere com números, né? Também não existe mesclagem nesses dois tipos. Então, aqui, a nossa declaração, eu vou pedir também que você já, de preferência, já esteja com o RStudio aberto, né? Caso queiram fazer ao mesmo tempo. A gente utiliza essas três declarações aqui para estar criando matrizes, né? Eu vou estar passando aqui para a nossa IDE. Então, aqui, né? Matrizes. Matrizes, basicamente, possuem duas dimensões e apenas um tipo de dado. Então, como é que a gente cria uma matriz? Aqui no R a gente tem esses três modos. A gente possui a função matrix, seguida de alguns parâmetros aqui. Então, a gente dá o nome, né, da nossa variável, como a gente quer que seja chamada matriz, seguido do operador de declaração, e passa essa função. Entre parênteses, a gente tem 4 parâmetros aqui para estar colocando. A gente vai estar colocando os dados, né, o que vai preencher a nossa matriz. Nesse caso aqui, eu vou estar colocando uma sequência de 9 números, de 1 a 9, seguido do parâmetro nRow, que esse parâmetro aqui, eu vou estar indicando aqui quantas linhas eu quero que a minha matriz possua. Então, nRow, sinal de igualdade. No caso aqui, eu vou estar passando que eu quero três linhas. Seguido do próximo parâmetro, que é o ncol, que no caso é o número de colunas que eu vou estar querendo que a minha matriz possua, que também vão ser 3. Então, nesse caso aqui, eu vou estar passando uma matriz de 1 a 9, distribuída entre 3 linhas e 3 colunas. No caso, eu estou fazendo uma matriz quadrada aqui. E o parâmetro Byron, ele indica aqui como eu quero que seja distribuído os meus dados. Então, por padrão, o RStudio, ele reconhece como se o Byron fosse 1. Eu não preciso necessariamente colocar esse Byron. Se eu não tivesse ele aqui, o RStudio já assimilaria que é um por padrão. Mas não, estou colocando aqui para vocês verem, que é 1. Que no caso, quando o Byron está padrão, os meus dados vão ser dispostos por coluna. Se eu colocasse um 0 aqui, eles seriam dispostos por linhas. Então, a gente vai estar criando aqui, vocês verem. Vou estar criando essa matriz M. E aí, vou estar chamando ela no console agora aqui. Então aqui a gente criou uma matriz, né, quadrada, com 9 números, e já que o Byron está o padrão 1, eles foram expostos por linhas, né? Então ele fez a primeira linha, de lá preencheu a segunda e após isso a terceira. Caso eu coloque 0 aqui, chame novamente, ele vai preencher por colunas, né? Então aí 1, 2, 3, primeira coluna, a segunda e a terceira. Então esse é o primeiro modo de a gente estar criando uma matriz aqui no RStudio.
Também lembrando que a gente pode estar utilizando um outro vetor, né? Por exemplo, uma variável. Se eu já tenho uma variável com esses dados aqui, no caso, eu tenho aqui esse vetor x de 1 a 20, eu posso estar criando também, né? Em vez de colocar aqui na declaração, eu posso estar passando uma variável que contém esses dados, né? Então, a gente vai criar aqui isso. Opa, perdão. E a gente criou uma segunda matriz, né? Nossa matriz 1 aqui, deu o nome, que ela passa 20 números e lembrando aquilo que foi dito na aula passada, quando vocês já assimilam a sintaxe da função, né? Porque cada função tem o seu parâmetro. Então, quando a gente assimila isso, a gente também não precisa colocar o parâmetro necessariamente. Pode colocar a título de organização, mas se eu souber, eu só preciso colocar as informações. Então, o R já vai assimilar, né? Então, no caso, eu passei os dados que eu queria, que fossem preenchidos na minha matriz. O próximo parâmetro, o R já sabe que são as colunas, então eu dei aqui o número de colunas, não, perdão, linhas. Então, ele já reconhece aqui que eu quero 4 linhas. E o próximo era as colunas, né? Coloquei 5 colunas aqui. E o Byron, eu coloquei 1. Então, quero que seja disposto por linhas. E foi o que ele fez, né? Ele preencheu todos os meus 20 números aqui por linhas, em 4 linhas e 5 colunas. Os outros dois métodos que a gente possui aqui no R para estar criando matrizes é a função rbind e a função cbind. No caso, o que essas duas funções fazem? Eles basicamente pegam vetores e unem eles para formar matrizes. Então, eu tenho que ter esses vetores já criados, né? Eles já têm que estar declarados no meu sistema. E eu jogando esses vetores como parâmetros dentro dessa função, ela vai estar unindo. Qual é a diferença dessas duas? O rbind, ele vai unir os vetores por linhas, no caso R de row, que são linhas. E o cbind, ele vai unir esses vetores em forma de colunas. Então, eu vou estar criando aqui esses 3 vetores, né? Esses vetores aqui vão estar guardando letras, né? Que essa função letters é a função para preencher letras, né? Do alfabeto, de A até Z. E eu estou indicando aqui, passando uma condição, que eu quero só as 3 primeiras letras do alfabeto, né? Da primeira até a terceira. Então, X vai receber de A a C, Y vai receber de D a F, e Z vai receber de G a J, né? Então, a gente pode estar criando aqui, criou esses 3 vetores, e a gente pode estar criando aqui a nossa matriz, né? Eu vou dar o nome de matriz A para isso, e vou estar passando aqui a função rbind, e como parâmetro eu vou estar passando os 3 vetores que eu criei, x, y e z. A gente vai criar aqui, rodar isso, eu vou apresentar aqui no console. Então aqui, a nossa função rbind, ela faz os vetores, ela une esses vetores em forma de linhas, né? Então a primeira linha, que é o vetor x, foi unida a uma segunda linha, que foi feita com o vetor y, e por último uma terceira linha que foi feita pelo vetor z. Notem que também ele já dá o nome dessa linha, o nome do vetor que eu criei. Então, eu criei vetor x, y, z. O nome da linha será x, y, z. Como coluna, eu vou ter um índice normal.
Bom, a gente criou essas matrizes, né? Para identificar um elemento contido na matriz, a gente utiliza dois números de índice onde indicamos ele, a linha e a coluna, em que o elemento se encontra. Esses valores serão separados por vírgulas introduzidos dentro de colchetes. Então, sempre quando a gente for acessar um elemento específico de qualquer objeto, qualquer estrutura de dados no R, a gente vai estar indicando ele pelos colchetes. Então, aqui o que a gente faz? A gente passa o nome, né, da nossa matriz, e entre colchetes, como uma matriz é uma estrutura bidimensional, são duas dimensões, a gente vai estar passando o primeiro número de índice, a linha, seguido de vírgula, e o segundo índice, a coluna. Então, para essa matriz aqui, que foi feita lá no começo, com a função matrix, né, a gente tem aqui os 9 números dispostos por linhas. Então, se a gente fosse acessar esses elementos aqui, a gente teria o quê? O elemento número 4, ele ficaria com essa seguinte sintaxe. Matrix, que é o nome da matriz, né, que foi criada, e o elemento 4 está na segunda linha, vírgula, primeira coluna. 9, passa o nome da matriz, terceira linha, terceira coluna. E 7, novamente, matrix, terceira linha, primeira coluna. Que está presente aqui. 4, segunda linha, primeira coluna. 3, terceira linha, primeira linha e terceira coluna. E 7, terceira linha, primeira coluna. Aí. Então, aqui fazendo na prática, né, a gente vai estar acessando aqui, né, os dados dessa matriz 1 aqui. Acessando esses dados aqui. Né. Então, eu posso, primeiro de tudo, o quê? Eu posso acessar uma única linha, né. Eu passo o nome da matriz, e entre os colchetes eu indico qual a linha, né, que na sintaxe primeiro é a linha, e deixo a coordenada da coluna em branco, indicando que eu não quero nenhuma coluna, que eu quero só a linha aqui. E o console me retorna apenas a linha. Também posso fazer isso com apenas a coluna. Vou estar chamando aqui apenas a terceira coluna. Deixo a linha em branco e chamo apenas a terceira. Então, todos os elementos aqui da terceira coluna, ele me indica aqui no console. E também com isso, eu posso fazer, igual como foi feito na aula passada com vetores, eu posso estar fazendo operações com os elementos que estão presentes na matriz livremente, só indicando aqui a posição, né, específica disso. Está acessando o elemento aqui. Então, aqui eu vou estar fazendo uma soma com os elementos que está presente na segunda linha e na quinta coluna, que é o dash. Eu vou estar somando a terceira linha e primeira coluna, que é o 11. Então, eu vou estar somando 2 mais 11 aqui. A gente somar aqui, a gente tem 21. Então, a gente pode estar acessando livremente aqui os elementos de uma matriz, dependendo se for uma matriz de caracteres, se for uma matriz numérica. Com uma matriz de caracteres, eu poderia também estar fazendo, passando aquela função nossa, pest, né, e unindo aqui palavras. Também a gente pode não se prender aos índices, né, para estar acessando, né, os elementos. Assim como nos vetores, a gente pode estar nomeando tanto as colunas quanto as linhas. Posso estar dando nomes para isso. Né. Aqui, a gente tem uma função aqui específica para estar nomeando colunas e linhas de uma matriz, que são as funções callNames e rowNames. No caso, callNames para estar nomeando as colunas, e rowNames eu vou estar nomeando as linhas. E o parâmetro que eu vou estar passando é a matriz que eu quero que seja nomeada. Né?
e seguindo aquele mesmo conceito de sequência. Após isso, eu vou passar essa função, passar a matriz que eu quero que seja nomeada, e vou estar atribuindo aqui com a função combine os nomes, seguindo a sequência que eu já falei. Então, primeira coluna, eu vou estar nomeando aqui como coluna 1, coluna 2, coluna 3, e assim sucessivamente. E das linhas, eu vou estar nomeando linha 1, linha 2, 3 e 4. Né? Sempre lembrando, eu estou nomeando alguma coisa, estou indicando um caractere entre aspas, né? Essa declaração. Então, vou nomear aqui, nomeei as linhas e colunas, e agora vou apresentar aqui no console. E agora anotem. Aqui antes eu tinha meus índices. Agora eu tenho as colunas e linhas propriamente nomeadas. Então, agora com isso, eu posso estar chamando pelos nomes, né? Não, vou chamar aqui matriz 1, abro o colchete e, entre aspas, eu digo o que eu quero. Né? Então, vou estar chamando aqui apenas a coluna 1. Coluna 1. E uma vírgula antes, porque eu estou chamando a um elemento de uma matriz. Então, primeiro é a linha, depois é a coluna. Não estou chamando linha nenhuma, só quero a coluna 1. Então, vou estar chamando aqui. E ela passa aqui os elementos que eu tenho na coluna 1. 1, 6, 11 e 16. E também indica, né, qual é, se a linha tiver nomenclatura, também vai indicar qual é a linha. A mesma coisa pode ser feita para as linhas, né, normalmente. Linha 1, vírgula, não estou indicando nenhuma coluna. Vai indicar todos os elementos que tem na linha 1. Né? Então, essa é a maneira que a gente está acessando elementos de uma matriz. E também a maneira como a gente está criando as matrizes, né? Dessas três formas aqui. Aqui também a gente tem outras funções aqui. A gente pode estar somando, né, o conteúdo das linhas e colunas da matriz. Né? Se eu passar essas funções aqui, row sums e call sums, eu vou estar somando todos os elementos das linhas e todos os elementos das colunas. Então eu passo aqui e ele vai me dar aqui, né? O somatório de toda a linha é 15, de toda a coluna, da linha 2, 40, da linha 3, 65, da linha 4, 90. A mesma coisa para as colunas. Opa, confundi aqui as funções, perdão. Começamos. Coluna 1, 34, coluna 2, 38, coluna 3, 42, coluna 4, 46, coluna 5, 50. A gente também pode calcular a média aritmética das linhas e das colunas. Né? A gente passa a função row means com o M maiúsculo e com o means também. Né? Basicamente, as funções das matrizes são bem intuitivas. Né? A gente passa aqui row para as linhas e col para as colunas. Então, não é uma coisa necessariamente difícil de confundir, de errar. Eu também posso estar fazendo a matriz transposta. Né? Vou estar apresentando aqui a matriz 1. E vou fazer com que a matriz 1 agora receba sua matriz transposta. Né? Para a gente estar retornando a matriz transposta, a gente usa apenas a função t. Né? T seguida de parênteses. E entre parênteses a gente passa a matriz. Então, aqui nessa função, eu vou estar transformando a matriz 1 na sua matriz transposta e vou estar atribuindo ela à matriz 1. Então, ela vai estar recebendo também essa matriz transposta. Se eu tivesse apenas rodando isso daqui, eu só estaria retornando, mas aqui eu estou atribuindo a matriz. Eu vou estar criando ela e assimilando. Deixa eu chamar aqui. Agora eu recebi uma matriz transposta. Né? Ela tinha 4 linhas e 5 colunas, agora ficou com 5 linhas e 4 colunas.
Os nomes também, eles não alteram, porque foram os nomes que a gente declarou anteriormente, então isso tem que ser alterado depois, né, de feito. Mas isso aqui é só para vocês verem como é que faz uma matriz transposta, né? Também eu posso ver a dimensão da minha matriz, né, com a função dim, e sempre o mesmo parâmetro, passando a matriz que eu quero. Então aqui eu vejo a dimensão, né? Como agora eu declarei que essa matriz ela recebeu a transposta, agora o primeiro elemento é 5, que são as linhas, e eu tenho 4 colunas. Também eu posso estar apresentando a diagonal da minha matriz, né, com a função diag. Aqui eu vou estar passando a matriz M, que eu fiz, que é aquela matriz quadrada lá de 9 elementos. Ele me passa aqui 1, 5 e 9, né, que é a minha diagonal. Então, basicamente, esse é o nosso outro objeto, né? Nossa outra estrutura de dados aqui que a gente possui no R, que é a matriz. A gente viu como criar a matriz, como acessar, como nomear, como estar acessando após o no meio, e algumas funções aqui que a gente pode estar utilizando, né? Tá acessando esses elementos que estão dentro. Também posso fazer matrizes de caracteres, fica ao mesmo modo como a gente viu no vetores. Qualquer coisa usando a função PEST, né? Para estar unindo. Aqui nós temos, né, no slide, aqui eu deixei uma tabela com as funções, a descrição de cada uma, caso haja qualquer dúvida, pode estar acessando o slide depois e tirando as dúvidas aqui. Um exemplo. E agora a gente vai estar trabalhando com a nosso segundo objeto, que são listas. Bom, listas, elas são bastante parecidas com os vetores. Elas também são uma sequência de dados. Contudo, essa estrutura, ela pode armazenar tipos de dados heterogêneos. Ela não se prende somente a um tipo básico. Então, a lista, diferente das matrizes e dos vetores, que a gente tem aquela limitação. A gente só tem que criar um vetor numérico e um vetor de caractere. Na lista, não. Ela permite que eu guarde qualquer tipo de dado junto. Então, aqui eu vou poder guardar um caractere, vou poder guardar um numérico, vou poder guardar um dado lógico. Aqui eu posso até mesmo guardar outros objetos. Então, dentro de listas, de uma lista, eu posso colocar um vetor e uma matriz, ou um vetor e até mesmo outra lista. Então, basicamente a declaração é a função list, seguido como parâmetro os dados que eu vou estar armazenando nela, né? Então, a gente vai passar aqui para a IDE. Bem, aqui a gente vai, primeiro de tudo, testar, né? Aquilo que foi dito anteriormente. Eu vou estar criando aqui, né, uma variável A normal, e vou estar passando a função combine. Aqui eu vou estar colocando números de 1 a 5, e vou estar tentando criar aqui uma outra variável, que no caso é um vetor B. Vou estar passando os mesmos elementos, contudo eu quero colocar o 2 como um caractere aqui. Está colocando ele entre parênteses, né? Tentar unir isso, um número e um caractere aqui. Vou apresentar aqui no console. O 1 foi criado, a gente tem aqui, né, o vetor de numérico que a gente queria, é de 1 a 5. Mas notem que eu coloquei 4 números aqui, 1, 3, 4 e 5, e um caractere. Mas todos foram apresentados em formato de caractere. Dessa forma, eu estou ressaltando aquilo que eu disse anteriormente, que o R dá prioridade para caracteres em objetos. Então, ele converteu todos os meus números para caracteres.
Se eu quiser converter um objeto para um tipo específico, no caso, bora dizer que eu queria converter tudo isso aqui para número. Eu tenho uma função para isso. A gente tem aqui a função s. No caso aqui, eu vou estar passando s.numeric. Eu vou estar convertendo o vetor b para um vetor de numérico. Então, a sintaxe para essa função é basicamente isso. s.numeric, quer dizer, se torne numérico, e o que eu quero que seja aderido. No caso, eu vou estar passando todos os elementos que já continham em B, as palavras 1, 2, 3, 4, 5, mas como números. E vou estar guardando novamente em B. Então, vou estar convertendo, né? Rodei esse código. E agora B é um vetor numérico. Contudo, não é isso que eu quero. Aqui a gente quer estar guardando dados heterogêneos no mesmo objeto. Então, é para isso que a gente tem aqui a nossa função list, né? É isso que a gente tem a nossa lista. Basicamente, a declaração aqui, eu vou estar nomeando essa lista como B, e vou estar passando aqui a função list. E, entre parênteses, eu vou estar passando aqui o que eu quero que essa lista tenha, né? O que vai preencher essa lista. Então, eu vou aqui criar uma lista com o número 10, o 2 em forma de caractere, e o número 8. A gente viu que no vetor foi tudo convertido para caractere. Eu vou estar criando isso aqui. E aqui a gente tem até mesmo uma visualização diferente no nosso console, né? A gente tem aqui, ó, o número 10, o 2 em forma de caractere, tipo caractere, e o número 8. Então, eu consegui guardar aqui, né? Esses três. Se eu passar essa função aqui, is.list, isso aqui é uma função que eu estou perguntando aqui para o meu sistema. Isso é uma lista? E estou passando o que eu quero saber se é uma lista. Então, estou perguntando aqui, B é uma lista? Se eu rodar Ctrl Enter, ele vai me dizer que true. Sim, isso é uma lista. Né? Eu posso estar passando também aqui as funções mode e str. Tá vendo? Ele vai me estar indicando que B é uma lista. E posso estar vendo também a estrutura. Né? Tem uma lista de 3 elementos, onde o primeiro é do tipo numérico, é o número 10, o segundo é do tipo caractere, é o 2, e o terceiro é tipo numérico, o número 8. Né? Então, a lista a gente já resolve aquela nossa limitação de não conseguir guardar dados heterogêneos, né? A gente estava limitado a dados homogêneos, criar um único. Mas não, agora a gente quebrou essa limitação. E como eu disse, a gente pode estar também guardando outras estruturas. Aqui eu vou estar criando 2 vetores e uma outra matriz. Então, vou estar criando aqui o vetor x, um vetor sequencial de 1 a 10, uma matriz y, com 9 números, e eu vou estar declarando só as colunas, né? Vou estar dizendo só que eu quero 3 colunas, e ele já vai assimilar também que as linhas são 3, né? Está distribuindo. E um vetor aqui com a função combine, com números da minha escolha, né? Então, eu vou estar passando esses 4 números aqui, 1, 40, 9 e 17, né? Vou estar criando essas três estruturas aqui de dados. Ok, criei. E vou estar criando aqui minha lista de estruturas. Essa lista eu vou nomear como lista E, né? Vou passar a função list e o que eu quero. Então, aqui eu vou estar utilizando inicialmente apenas o vetor Z, o caractere 2 e a minha matriz Y. Vou criar isso aqui. Vou estar apresentando no console. Então, aqui, notem, a gente tem aqui um vetor, na primeira posição. Na segunda, a gente tem o caractere 2. E na terceira posição, a gente tem as matrizes. Então, apenas numa posição da lista, eu tenho 9 dados guardados, que no caso estão dispostos em forma de matriz. Eu possuo isso.
E se a gente ver aqui no ambiente environment, lá, das nossas variáveis, a gente tem até aqui uma forma de visualização. Para a matriz, a gente tem essa opção bem aqui no cantinho, e a gente pode estar vendo aqui, né? O source retorna aqui isso em forma de tabela, né? No caso. Então, a gente tem aqui nossa matriz, 1, 2, com 3 linhas e as 3 colunas. Né? Essa aqui eu estou chamando só a matriz Y, né? A gente tem a nossa matriz, que a gente criou no começo, 1, e a nossa matriz M. Então, aqui no source a gente pode estar acessando isso, né? A gente tem essa forma de visualização. Para a lista, a gente também tem até essa outra forma aqui, né? Que é essa lupazinha aqui, onde a gente pode estar vendo, né? Toda a estrutura da nossa lista. A gente pode estar vendo o nome, o tipo e o valor. Então, aqui a gente tem a lista E. O tipo é uma lista com 3 elementos. O valor é uma lista de tamanho 3. E aqui a gente tem os índices da nossa lista, o tipo dos elementos que está em cada índice, com seus respectivos, né, índices também, porque eu guardei aqui outras estruturas, então essa outra estrutura também tem os seus índices. Tanto que, observando aqui no console, a gente pode ver que a gente tem uma apresentação de índice diferente para a lista. Como a lista consegue guardar outras estruturas, ela apresenta 2 colchetes aqui. Então, um colchete representando essa dupla colchete representa o índice da lista, e o colchete simples representa o índice da estrutura que está contido aqui. Então, no meu índice da lista, no meu índice 1, eu tenho aqui o meu vetor, e ele passa o índice dele. A gente tem essa outra apresentação aqui de índice para a lista. Na posição 2, a gente tem nosso caractere, e na posição 3, a gente tem todos esses outros índices aqui. Isso é importante saber porque quando a gente for acessar o elemento de uma lista, já é diferente a sintaxe, né? Para a gente estar acessando essas posições, a gente vai estar passando o quê? Primeiro, o nome, né, da nossa lista, seguido do índice que eu quero que seja acessado. Então, eu vou estar acessando o que está no índice 1 da minha lista, e como é um vetor, eu vou ter que declarar aqui qual o índice do elemento que eu quero. Então, na minha posição 1, eu vou estar chamando aqui o número 9. Eu vou ter que estar passando aqui o índice da lista, que é onde o vetor se encontra, e agora o índice de onde o 9 se encontra, né, dentro do vetor, que é o índice 3. Se eu acesso aqui, ele me retorna o 9. Posso estar acessando também simplesmente apenas o índice da lista, né, que é a duplo colchete, ele vai estar me retornando aqui o caractere 2. Se eu quisesse retornar o vetor inteiro, simplesmente o índice da lista em si. E no caso da matriz, né, a gente passa o índice da lista e aquela sintaxe de índice da matriz. A linha separado por vírgula da coluna. Então, eu vou estar chamando aqui, né, a posição 2, 2, segunda linha, segunda coluna. Vou estar chamando o número 5 aqui da minha matriz. Ele retorna o número 5. Novamente, a gente sabendo como acessar o elemento, né, de uma estrutura, a gente pode estar fazendo operações livremente. Então, pode estar fazendo operações matemáticas, a gente pode estar fazendo operações de comparação, condições. Então, não se limitando também aos índices, a gente pode estar nomeando também a lista, né, que é a nossa lista nomeada. Bom, então, para nomear uma lista, eu tenho 2 opções aqui de nomeação. Na declaração da lista, né, eu posso estar já indicando qual o nome que eu quero, né? Então, eu passo o nome da minha lista, passo a função list, e aqui no parâmetro, eu vou passar o nome a nomenclatura, seguido do dado. Então, Z, que era o índice 1, em vez de índice 1, eu vou estar dizendo que é um vetor dentro da lista, né? Entre aspas, como sempre, é uma nomenclatura. Vou estar dizendo que o caractere 2 se chama 2,
E a matriz eu vou estar nomeando como matriz, né? Então eu posso fazer já na própria criação da lista, eu posso estar nomeando se eu quiser. Né? Vou criar isso aqui. E agora a gente tem aqui, a gente não tem mais aquele índice com colchetes duplos. A gente tem cifrão seguido da nomenclatura que a gente deu. Então, aqui eu tenho meu vetor, aqui eu tenho 2, caractere 2, e aqui eu tenho a minha matriz. O segundo meio de criar nomes para a lista é cada eu já tenho ela criada. No caso, eu já tinha essa lista criada. Então, eu podia também simplesmente usar a função names, passar a minha lista e depois atribuir os nomes. Né? Também dessa forma é possível. Né? Já está criado aqui, mas eu vou fazer para vocês verem. Né? A gente tem isso. Aí, quando a gente nomeia essa lista, a gente também já quebra aquela opção de apenas acessar um número pelo seu índice. Então, aqui, ó, eu já não preciso mais acessar aquele colchete duplo. Eu posso estar passando aqui o nome da minha lista e colocando cifrão. Né? Se eu colocar o símbolo de cifrão, ele vai mostrar todas as opções aqui. Se for nomeado, ele vai mostrar todas as opções que eu tenho dentro da minha lista. Então, aqui eu tenho o meu vetor, eu tenho o meu 2 e eu tenho a minha matriz. Então, aqui eu posso estar chamando. Eu vou chamar daqui do meu vetor. Né? Já indiquei que eu quero o meu vetor, que está dentro da lista. Agora eu vou passar um índice do vetor qualquer. Vou passar o índice 3. E ele retornou o número 9. Que é o que está aqui no meu índice 3 do vetor. Né? Então, quando ele está nomeado, agora eu posso fazer isso. É até um meio bem mais fácil de estar acessando, né, um elemento, porque ele já mostra aqui tudinho que eu tenho. Então, fica bem mais fácil, mais simples. Não fico também sem poder estar usando índice, eu continuo podendo estar usando índice normalmente. Posso estar chamando aqui o 2 com o índice, posso estar chamando o 2 com a nomenclatura, também posso estar utilizando. Posso estar chamando aqui a minha primeira linha da matriz, né? Sempre com cifrão, e passo o índice aqui da minha estrutura. Né? Então, eu chamei a primeira linha 1, 4 e 7. Também posso estar adicionando um novo elemento a uma lista já criada. No caso, eu tenho três elementos na minha lista. Tenho meu vetor, minha matriz e a palavra 2. Né? Então, eu posso estar atribuindo aqui uma combinação do que já existe em E. Né? Eu vou estar passando E, tudo que já existe, e mais, né? Vou estar já nomeando aqui também. Vou estar passando um nome aqui. Qual é esse nome? Eu vou estar passando Arthur aqui. Então, vou chamar isso aqui. E agora eu tenho aqui, minha lista tem 4 elementos. Tem o meu vetor, tem o meu 2, a minha matriz e tem o meu nome. Aí, posso estar fazendo aqui operações livremente, né? Vou estar fazendo aqui uma operação com os meus caracteres. Eu vou estar colocando aqui nessa variável caractere. Eu vou estar passando a função pest aqui, eu vou estar unindo o meu nome e a palavra 2, né? Então, posso estar fazendo aqui a operação livremente, né? Passo aqui cifrão, passando o nome e cifrão 2. Criei isso e ele uniu, Arthur 2. Então, eu acessei meus elementos aqui livremente, como eu quis, né? Só criando a minha matriz, nomeando e passando as funções. Né? Então, esses são os outros 2 objetos aqui que o RStudio possui. A gente viu vetores, matrizes e listas. A gente viu como criar eles, a gente viu como acessar, como está nomeando e como está acessando depois de ter nomeado. Então, posso manipular isso livremente aqui no R, como eu quiser.
sobre esses dois objetos de dados, né? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem estar perguntando aqui. Bom, tudo, vejo que não tem nada, eu vou dar prosseguimento aqui. Agora a gente vai estar trabalhando com o nosso principal objeto de estudo, né? É o que a gente mais vai estar utilizando em qualquer trabalho, né? Utilizando a linguagem R, que são os data frames. É uma estrutura de dados semelhante às matrizes, podem armazenar diversos tipos de dados, e estes dados vão ser definidos por suas colunas. As colunas correspondem às variáveis de um conjunto de dados, e cada um de seus valores corresponde às linhas. Lembrando que os vetores precisam ter o mesmo comprimento para serem unidos em um data frame. Então, quando eu criar um data frame, basicamente eu vou estar preenchendo ele com vetores. E cada vetor desse vai ter uma característica, no caso vai ter a sua variável. Então, vou criar, por exemplo, um vetor nome e um vetor idade. Então, eu vou criar um data frame com duas colunas, uma coluna nome e uma coluna idade. E para estar criando esse data frame, esses duas variáveis, esses dois vetores, eles devem possuir o mesmo comprimento. Então, eu não posso colocar 7 nomes no meu data frame e colocar só 5 idades. Vai ficar um espaço em branco. O R não vai permitir isso. Então, eu vou estar mostrando isso aqui na IDE. Limpar aqui o console. Bom. Aqui eu possuo data frame. Eu vou ensinar aqui como está criando. Primeiro de tudo, como foi dito, um data frame ele é criado com variáveis, né, em forma de vetores. Então, eu vou criar aqui, né, para dar exemplo, vou estar criando aqui 5 vetores, né? Esses vetores vão ter características do nosso sistema solar. Então, eu vou estar passando o nome dos planetas do nosso sistema solar, o tipo, se ele é um planeta terrestre ou é um gigante gasoso, vou estar passando o diâmetro, a rotação e se esse planeta possui anéis. Eu vou estar deixando aqui esse conjunto de dados no chat para vocês. Deixei aqui no chat, vocês estarem utilizando também. Então, primeiro de tudo, para a criação do meu data frame, eu vou estar criando meus dados, né? Então, criei aqui meus cinco vetores. E para criar o data frame, eu possuo a função data.frame. Né? Abro os parênteses e passo os meus dados já contidos no meu sistema. Então, aqui eu vou criar esse data frame, né? Com as colunas nome, tipo, diâmetro, rotação e anéis. E vou dar o nome para o meu data frame, né? Esse data frame eu vou dar o nome de df underline planetas, no caso.
data frame planeta. Vou estar criando isso aqui e vamos apresentar aqui no R isso. Então, aqui no console eu tenho agora o meu data frame. Basicamente, meu data frame é um dataset, que foi dito na introdução, que é o nosso principal insumo de trabalho, né? Em que ele é passado em forma de planilha. Se vocês vierem aqui no ambiente environment, ele tem aqui no canto a sua opção de visualização. Se eu clicar nisso, ele tem aqui a minha planilha, né, desse data frame. Então aqui eu tenho as minhas 8 linhas e as minhas variáveis. Então, como eu disse na definição de dataset, um dataset é um conjunto de dados disposto em forma de planilha, onde a coluna ela exibe a característica do meu dado e as linhas correspondem aos registros. Então, eu tenho a característica da minha primeira coluna, que é o nome. E eu tenho cada um dos registros dessa coluna. No caso, eu tenho o registro Mercúrio, meu registro Vênus, meu registro Terra, meu registro Marte, e assim por diante. Então, nosso principal objeto de trabalho serão os data frames, né, que são nossos datasets. E essa é a forma de criar, se eu estiver criando aqui no meu RStudio. Armazeno já meus dados e passo a função data frame, data.frame, no caso. Então, aqui, o que a gente pode fazer com data frame para começo de conversa? A gente pode estar aqui vendo a estrutura dele, né, com a função str. A gente passa aqui no parêntese o nosso data frame. E a gente vê aqui um resumo da estrutura, né? Eu tenho meu data frame, tenho 8 observações de 5 variáveis. Então, tenho as minhas 8 linhas de cada uma das minhas 5 variáveis. Ele vai me dizer aqui, né, o nome da variável, o tipo da variável e o que contém, né, em cada variável. Então, tenho minha coluna nome, do tipo caractere, minha coluna tipo, do tipo caractere, tenho minha coluna diâmetro, do tipo numérico, a minha rotação, de tipo numérico, e tenho anéis, que é do tipo lógico, que no caso está me indicando aqui se o planeta possui ou não anéis. No caso, já está me retornando aqui se é falso ou verdadeiro. Eu posso estar, assim como nas matrizes, né, que também são bidimensionais, eu posso estar passando aqui a função dim para me ver a dimensão do meu data frame. Né? Ele é um data frame de 8 linhas, de 5 colunas. Eu posso estar vendo os nomes das minhas colunas, né? Porque dependendo do data frame que vocês estiverem trabalhando, porque a gente tem a possibilidade de importar data frames externos. Isso vai ser visto em aulas, nas próximas aulas. A gente tem como estar importando isso. Podem ser data frames enormes, então eles podem ter várias variáveis. Eu posso estar tendo uma prévia, né, do que tipo de que variáveis eu tenho nisso, só passando a função names. Né? Eu passo a função names, o meu data frame, e ele vai me indicar aqui, né, os nomes das colunas que eu tenho. A coluna nome, tipo, diâmetro, rotação e anéis. Posso estar também acessando os valores, né, os elementos do meu data frame, assim como na matriz. Contudo, na matriz, eu só tenho esse tipo de visualização aqui, né, que é de coordenada. Aqui eu posso estar indicando só um único elemento. Né? Eu vou estar passando aqui DF, planetas, vou estar passando entre colchete só um. Né? Ele não necessariamente ele precisa que você coloque a vírgula, né? Como as variáveis são dispostas por colunas, o R já assimila isso, então o número qualquer vai indicar a coluna, né? A coluna 1 é a coluna nome, ele me retornou isso. Se eu quisesse ver a linha, aqui eu já preciso, por causa que o R assimila as colunas, né, que são as variáveis. Então, eu coloco a linha 1, vírgula, em branco, né, coluna. Eu vou estar acessando aqui. No caso, eu acessei os dados da minha primeira linha, que é o planeta Mercúrio, né? Então, acessei todos os dados desse planeta.
Mercúrio, planeta terrestre, diâmetro de 0,382, rotação de 58,64 e ele não possui anéis, né? Aí, se, né, como um data frame é uma tabela que já é contido, né, o nome, a gente pode estar acessando ela por aquela sintaxe do cifrão, né? Então, eu posso estar colocando df planetas, cifrão, e ele vai me indicar todas as colunas que eu tenho aqui. Então, aqui eu vou chamar a coluna diâmetro. Me retorna o diâmetro por completo aqui, né? Tenho todos os diâmetros dos meus planetas aqui. Eu posso estar, com isso, acessando um valor específico de uma coluna específica, né? Então, bora dizer aqui que eu quero o quinto planeta desse data frame. Então, os planetas estão indicados na coluna nome. Eu passo o cifrão, né? Escolho aqui a coluna nome e passo o índice. Eu quero o quinto. Ele me indicou, o quinto planeta do nosso sistema é Júpiter. Posso chamar aqui os 3 primeiros elementos de uma coluna, né? Só indicando de qual até qual, né? Lembrando que eu posso fazer essas condições de sequência com o símbolo de 2 pontos, né? Então, eu indiquei que eu quero do primeiro até o terceiro, ele me retornou Mercúrio, Vênus e Terra. Eu posso visualizar também um dado sobre uma condição, né? Eu tenho para isso a função subset, né? A sintaxe dela é o seguinte: subset, e dentro do parênteses eu vou estar indicando, né, quais os dados que eu vou estar utilizando. Então, vou estar utilizando os dados aqui do meu data frame, planetas, e vírgula, subset novamente, que é um parâmetro, sinal de igualdade, e vou estar indicando aqui a minha condição. Então, eu vou estar chamando aqui que do meu data frame, planetas, eu quero os diâmetros que forem menores que 1. Então, ele vai me indicar todos os planetas que tiverem diâmetros menores que 1 aqui, né? E ele me indicou. Aqui eu tenho apenas 3 planetas que têm diâmetro menor que 1, no caso, são os menores planetas, né? Que são Mercúrio, Vênus e Marte. Todos esses têm diâmetro aqui de 0,3, 0,9 e 0,5. Então, eu posso estar fazendo condições para isso. Eu posso ordenar o meu data frame, né? Que no caso desse data frame aqui, né, eu vou estar utilizando aqui como exemplo a coluna diâmetro. Essa coluna diâmetro, ela está organizada pela sequência dos planetas, no caso. Então, eu tenho aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É a sequência do nosso sistema solar. Então, esse data frame está apresentando o diâmetro nessa ordem. Mas, bora dizer que eu quero ordenar isso. Eu quero que meu data frame apresente do menor diâmetro para o maior. Eu posso fazer isso. Eu posso estar utilizando aqui a função order, seguido do que eu quero ordenar. Então, nesse caso aqui, eu vou estar primeiro ordenando só aquela coluna diâmetro. Eu quero saber, né, como é que está isso. Então, aqui ele vai estar ordenando, mas vai estar mostrando pelos índices das linhas, né? Então, no caso, o que é que eu tenho aqui? O que é que o console está me dizendo? Que, primeiro de tudo, o menor diâmetro é do planeta que está no índice 1, que no caso é Mercúrio. Está aqui. É o menor índice, 0,3. Depois ele está me indicando que o segundo menor índice é o que está no índice 4. Opa, que o menor diâmetro é o que está no índice 4, que é Marte, que é 0,5. E não é, notem, não é 0,9, né? Então, isso não está em ordem crescente. Então, ele vai indicar a ordem, mas pelos índices. Mas eu quero ordenar isso aqui, né? Eu não quero que seja pelos índices, eu quero mostrar isso em forma dos diâmetros, né? Então, eu vou passar aqui
eu vou chamar esses diâmetros, df, cifrão, diâmetro, e vou colocar aqui uma condição, que no caso vai ser essa condição aqui. Vou estar utilizando esse comando aqui como condição. Então, ele vai me mostrar os elementos da coluna diâmetro na ordem desse comando. Então, nessa ordem aqui. Né? Sempre lembrando, uma condição, eu passo entre colchetes também. Então, vou colocar isso aqui. E agora ele me ordenou. Né? Eu tenho 0,3, 0,5, 0,9, 1, 3, 4, 9 e 11. Ele me ordenou isso. Aí agora bora dizer que eu quero também que ele me apresente os planetas em forma de, né, em sequência do seu diâmetro. Eu quero saber qual é o menor planeta até o maior. Não quero em sequência de ordem do sistema solar. Eu passo a função df planetas, cifrão nome, e passo agora essa condição aqui. Vou ordenar conforme está o meu diâmetro. E agora eu tenho do menor para o maior. Então, Mercúrio é o menor planeta, seguido de Marte, seguido de Vênus, seguido de Terra, Netuno, Urano, Saturno, e tenho o meu maior planeta, que é o Júpiter. Então, eu posso estar ordenando isso também. Só fazendo condições, né? No caso, e com a função order. É só saber. No caso aqui, eu só apresentei. Eu não alterei no meu data frame. Né? Se eu chamar aqui def planetas, cifrar o nome, ele continua aqui, em ordem como está no sistema solar, normal. Aí se eu quisesse estar alterando isso, era só estar colocando aqui, né? Atribuindo toda essa função à coluna nome. Se eu atribuir isso aqui, def planetas agora tá em forma de tamanho, né? Minha apresentação. Bom, aqui, né, eu tenho as minhas variáveis, tenho as minhas colunas. Eu posso também excluir uma variável, né? Pode dizer que uma variável aqui se tornou inútil para mim. Pode dizer que eu não quero mais saber aqui qual planeta tem anéis ou não. Eu posso estar usando aquela palavra reservada, né, que eu tenho, null, e posso estar aplicando ela. Então, eu vou dizer aqui que def planetas, se foram anéis, vai receber null. Eu vou estar apagando essa variável. Vou rodar isso aqui. E se eu observar agora, eu não tenho mais aquela coluna anéis, né? Ela foi excluída do data frame. Então, posso também fazer isso. Dentro do meu data frame, eu também posso alterar o tipo da variável dentro do data frame. Aqui, por exemplo, eu tinha a minha variável anéis, né? No caso, ela me dizia se o planeta tinha anéis ou não. Ele me falava, sim, ele tem, possui. True, não, ele não tem. False. Aqui na variável tipo, eu tenho essas duas categorias, planeta terrestre e gigante gasoso. Porém, isso aqui, se eu for jogar na função mode, é do tipo caractere. Eu meio que só cataloguei isso aqui. Isso aqui não é uma categoria, né? Está catalogado, está escrito. Né? Se eu colocar a função summary aqui, essa função aqui apresenta também um resumo, né? No caso, a coluna tipo tem tamanho 8, é da classe caractere e do tipo caractere. Então, isso aqui está só meio que catalogado. Planeta terrestre e gigante gasoso, ok. Mas eu quero que isso mude. Então, aqui, eu vou estar passando, eu vou estar utilizando aquela função de conversão, que eu já mostrei anteriormente, que é o s ponto. Então, eu vou estar passando aqui que tudo que tinha em df tipo,
agora vai ser do tipo fator, né? Que é um tipo que é para quando eu quero transformar algo em categoria. E vou estar atribuindo isso à coluna tipo também. Então, agora, tudo que tinha em tipo, que antes era caractere, vai ser repassado em forma de fator para a coluna tipo. Se eu olhar a coluna tipo aqui, ó, vocês podem notar que não está mais entre aspas. Então, se eu passar aqui a função mode, ele vai estar falando que tipo numérico. Não tem um erro aqui. Tá, certo. Aqui, correu um erro aqui, peço perdão. Se eu for jogar aqui na função summary, ele vai me retornar agora que eu tenho uma visualização diferente. Antes ele estava me retornando aqui que eu só tinha aqui oito informações, né, escritas, né, de tipo caractere. Agora ele está me dizendo que eu tenho duas categorias. Eu tenho a categoria gigante gasoso e tenho a categoria planeta terrestre. E me indica quantos elementos eu tenho de cada categoria. Então daqui eu tenho 4 elementos que são gigantes gasosos e tenho também 4 elementos que são planeta terrestre. Então agora eu consegui alterar o tipo, né, da variável com essa função aqui, s ponto. E eu posso estar passando, né, alterando para a forma que eu quiser, né. Eu posso estar retornando de volta isso para um caractere, se quiser, né, com essa função. E ele retorna o tipo caractere. Bom, bom, isso finaliza, né, a parte de data frames. No caso, vou estar finalizando aqui, né, o conteúdo que a gente tinha para hoje. Eu vou estar vendo agora as perguntas aqui de vocês, só um momento. Aqui no slide vai ficar aqui os exemplos, né, imagens. Vai ficar aqui uma tabela com as funções que eu mencionei durante a aula, né, a descrição delas e nossos exercícios. E agora eu deixo o espaço aberto para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, tanto sobre matrizes, tanto sobre listas ou data frames, pode estar colocando aqui no chat. Jeff, a gente tem... boa pergunta. Eu peço até perdão que eu não coloquei isso, né, no script. A gente tem um parâmetro para essa função order, né? Vou estar mostrando aqui no RStudio. Né? A gente tem aqui na função order o parâmetro aqui. A gente passa aqui, né, o dado que a gente quer ordenar. E a gente passa esse seguinte parâmetro aqui, decreasing, né? Ele já vai indicar aqui, decreasing. Aqui no decreasing eu tenho duas opções. Eu posso passar ou 0 ou 1. Né? O 0 significa que eu não quero que seja em forma decrescente, que é para isso que serve esse parâmetro. Né? E o 1 quer dizer que eu quero. Então, se eu passar aqui agora, né, ele vai me indicar aqui em ordem decrescente. É assim que eu passo, né?
Esse parâmetro aqui. Obrigado pela pergunta, eu peço até perdão de não ter colocado isso durante a aula, né? Mas é dessa forma aqui, com esse parâmetrozinho. Mas o padrão, sim, o padrão é crescente. Por padrão, ele vai, se tu não colocar esse parâmetro, ele vai interpretar como um. Se tu quiser ainda crescente, tu tem que estar colocando no código. Alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Eu vejo que não tem nenhuma dúvida, né? Então eu posso passar para os exercícios, né? Me confirme. Então aqui eu trouxe essas 5 questões para vocês, né? Primeira questão: cria uma matriz quadrada de 4 linhas e 4 colunas. Em seguida, eu quero que vocês apresentem ela com uma matriz transposta. Vocês vão criar essa matriz aqui e vão estar apenas apresentando ela com a sua matriz transposta no console, né? Essa é a primeira questão que eu quero que vocês façam. Eu vou dar um tempo aqui e quando se tiver tudo ok, vocês quiserem que eu faça aqui, é só me avisar.
Hum, Então, vocês estão conseguindo fazer os exercícios? Alguma dúvida? Vou dar aqui uns 15 minutos e acho que dá para, né, tá fazendo aqui com vocês. Qualquer dúvida é só me dizer aqui, William, tá? O chat está aqui, eu estou observando.